Em 2020, muitas companhias da bolsa tiveram suas operações prejudicadas pela pandemia. O resultado foi que várias delas deixaram de pagar dividendos, ou reduziram o volume de payout, na tentativa de preservar liquidez para o cenário adverso. Mas não foi uma regra. 5 empresas não só remuneraram os acionistas, como também planejam manter ou aumentar os proventos em 2021. Mas não foi uma regra. A Marfrig, por exemplo, aprovou o pagamento de dividendos pela primeira vez em 10 anos após ter registrado lucro líquido recorde de 3,3 bilhões de reais. Segundo a companhia, o bom desempenho veio principalmente das operações na América do Norte, e é uma consequência da disciplina financeira que a empresa tem focado nos últimos anos. A gente está falando de 141 milhões de reais, o equivalente a cerca de 20 centavos por ação, disse Eduardo Puziello, diretor de Relações com Investidores da Marfrig. Isso vai demonstrando todo o comprometimento da companhia em relação à desalavancagem e à melhora operacional. Prevíamos pagar dividendos só ano que vem, completou. Isso vai demonstrando todo o comprometimento da companhia em relação à desalavancagem e à melhora operacional. No caso da Raia Drogasil, o vice-presidente Eugênio de Zagottis lembrou que a companhia tem uma política estatutária de distribuição de 30% do lucro. Mas, na prática, ele disse que geralmente a empresa tem entregado 40% aos acionistas. A Raia é do setor farmacêutico, considerado essencial na pandemia, e conseguiu entregar lucro líquido de 579 milhões de reais em 2020, alta de 6,7% sobre 2019. A expectativa é que a gente distribua 40% do lucro em dividendos e reinvista o resto. Agora, vamos lembrar que a gente reinveste com uma taxa de retorno enorme. Pega uma loja que a gente abra nossa expansão, a gente olha uma taxa de retorno de 20% real. O dinheiro dentro da empresa às vezes dá mais dinheiro do que fora. O reinvestimento desse capital vai gerar mais valor, que vai se refletir em valorização da ação no longo prazo, disse de Zagottis. O CEO da Aura Minerals, Rodrigo Barbosa, segue otimista com as operações em 2021. Muitos analistas veem um boom de commodities no pós-pandemia, e a Aura acaba se beneficiando por ter custos em moedas desvalorizadas contra o dólar, com receitas na moeda americana. A canadense explora minas de ouro principalmente no Brasil. Os projetos que a gente tem de crescimento estão mais do que equacionados em termos de funding. Nós estamos fully funded para desenvolver esses projetos. O que a gente gera de caixa é mais do que suficiente para desenvolver esses projetos, e ainda mais, a gente deve ter uma sobra. É por isso que a gente aprovou uma política de dividendos de 20% do EBITDA menos o CAPEX. A gente pretende fazer distribuição de dividendos ao longo dos próximos anos, disse o executivo. Marcelo Corbet, gerente de relações com investidores da Cury, destacou que a empresa consegue manter seus pagamentos de dividendos, porque foca em ter um fluxo de caixa mais rápido, e por sua estratégia de carregar um patrimônio leve. O payout nos últimos anos tem sido em torno de 90% do lucro. A cada lançamento, a gente faz um stand decorado com maquete, o que a gente está acostumado a ver no médio e alto padrão, para sustentar essa velocidade rápida de venda, que a gente precisa ter, para ter a rodinha da fortuna girando, e o empreendimento se pagando. Nosso fluxo de caixa gira mais rápido do que a média do setor imobiliário e do segmento baixa renda, disse Corbet. A gente pretende continuar distribuindo bastante dividendo não só para remunerar o acionista, mas porque isso faz sentido na nossa estratégia de carregar patrimônio leve. Não faz sentido eu reter esse capital aqui dentro, porque não preciso dele para crescer. Não retendo o capital, eu remunero o acionista e maximizo meu retorno sobre o patrimônio, completou. Já a Minerva Foods acredita que a sua plataforma de exportação muito diversificada ajudou a companhia a ter bom desempenho financeiro no ano passado, e que, portanto, ela deve continuar oferecendo boa remuneração aos acionistas. A empresa teve lucro líquido de 697 milhões de reais em 2020, ante 16,2 milhões de reais em 2019. Se a gente conseguir repetir em 2021 o mesmo desempenho que a gente teve em 2020, a gente vai ter condições de pagar o mesmo nível de dividend yield.
Se o cenário se concretizar, muito provavelmente a gente vai ter desempenho muito parecido em 2021 com o que a gente teve em 2020. Tendo desempenho parecido, não tem por que a gente não ter uma distribuição de dividendos parecida, disse Edison Ticle, CFO da Minerva Foods.